Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. Sempre um prazer estar aqui com você. Vamos lá. O Anderson Torres foi figura presente aqui no nosso canal durante muito tempo. Durante o período da prisão dele, a gente sempre estava falando dele. Vira e mexe, tem alguma notícia agora esparsa sobre ele. E hoje tem mais uma que não é tão boa assim, e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso aqui. Bora conversar sobre isso? Tem mais informação aqui também sobre o Bukele, que a gente já falou sobre ele aqui, você já deve estar acompanhando, entre outras pautas. Bora pra cima? Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, isso é muito importante para o nosso canal ter mais engajamento. Eu sei que é chato ficar pedindo, eu sei disso, mas, entretanto, todavia, contudo, a gente precisa, né? Então fazer o quê? Dá o like, curte e compartilha aí. Vamos falar do Anderson Torres? Bora começar aqui. Matéria do jornal Metrópolis, pessoal. A Polícia Federal ordena que o Anderson Torres devolva os salários recebidos na prisão. Vamos lembrar que o Anderson Torres, ele é delegado da Polícia Federal antes de assumir o posto como ministro da Justiça do Bolsonaro e depois como secretário de Segurança do Ibanez em Brasília. Ele atuava como delegado da Polícia Federal. Então é o cargo de carreira dele, delegado da Polícia Federal. E durante o período que ele esteve preso, ele continuou recebendo o seu salário. E agora a Polícia Federal deu essa decisão de que ele tem que devolver o valor de R$120 mil, ou seja, o equivalente a 4 meses que ele ficou preso. A direção da Polícia Federal decidiu cobrar que o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, devolva os salários que recebeu enquanto estava preso preventivamente. A decisão tem como base uma nota técnica de 2013 do Ministério do Planejamento que prevê que a remuneração de servidores públicos federais será suspensa em caso de prisão preventiva. Torres é delegado de carreira da Polícia Federal desde 2003, ou seja, 20 anos, pelo cargo que ele recebe o salário mensal de cerca de 30 mil, remuneração que continuou recebendo mesmo após ser preso. O que é o ponto de vista aqui que eu tenho que colocar? Vamos lá. Trata-se de uma resolução da Polícia Federal. E essa regra é válida para todos. Então, uma vez que é uma regra válida para todos, tem que ser aplicada. Então eu poderia simplesmente falar para vocês, mas é um absurdo. O que se tem que fazer aqui é o Anderson Torres brigar, dar o sangue para provar que foi preso injustamente. E na minha visão, desculpem-me aí, mas esse é o meu ponto de vista jurídico como advogado, eu não vejo qualquer indício de materialidade, prova de autoria ou qualquer coisa que vincule o Anderson Torres, até tudo que foi demonstrado até agora, tudo que a mídia colocou, não demonstrou que Anderson Torres foi omisso. Ou seja, ele afastou, estava de férias, não demonstra hora nenhuma que ele passou ordens erradas, ele deixou outra pessoa na atividade e simplesmente foi por isso mesmo. Então, assim, como a gente sabe que não há essa imparcialidade dentro do judiciário, e isso hoje anda notório, o devido processo legal está sendo questionado, o direito de defesa, os próprios advogados do Anderson Torres questionam isso, então a gente sabe que infelizmente ele vai pagar nessa condição, mas assim, eu não posso condenar a norma é certa, nem todo mundo é preso injustamente, como eu vejo que foi o caso do Anderson Torres. Tem muito corrupto, delegado corrupto aí que é pego com propina, com droga, com coisas e fica sem receber. Então, a norma é certa. As condições de prisão do Anderson Torres é que eu não concordo. Então, o que se tinha que fazer era brigar para provar a inocência do Anderson Torres. Como o caráter das decisões não são técnicos, mas como o próprio Barroso disse, hoje é um tribunal político, aí já fica difícil a gente chegar num consenso. Mas olha só, em contraste a isso, olha só essa matéria da CNN. Juiz manda pagar aposentadoria de 1,3 milhão a Pablo Escobar brasileiro.
A justiça reverteu uma decisão que determinava o sequestro da aposentadoria do ex-PM por conta de suas atividades criminosas. Isso aqui sim é uma aberração teratológica cometida pela justiça. O juiz Marcelo Andrade Campos Silva, da 4ª Vara da Fazenda Pública de Campo Grande, determinou o pagamento de 1,3 milhão ao major aposentado da Polícia Militar Sérgio Roberto de Carvalho, conhecido na Europa como Pablo Escobar brasileiro, por sua proeminência no narcotráfico internacional. Em publicação feita no Diário da Justiça de Mato Grosso do Sul, na segunda-feira, o juiz confirmou o pagamento, mas indicou também a necessidade de sequestro dos bens e valores, segundo determinação da 4ª Vara Federal de Curitiba. O valor é referente aos pagamentos de aposentadoria devidos de 2011 a 2015. Na verdade, o que aconteceu? O cara tinha dívida para pagar com a justiça. E aí o que se tinha que fazer? Prender a aposentadoria do cara de 1,4, 1,3 milhões para que essa dívida de multas, tráfico, fosse sanada. E aqui o juiz não deu, né? Manteve o dinheiro para ele. E isso aqui é o que questiona aqui a matéria do CNN. E aí eu digo para vocês, isso aqui é o tipo de coisa que a gente não consegue entender no Brasil. Isso aqui é o tipo de coisa que para uma pessoa que só vê essa matéria, esse tipo de matéria acontecendo, a gente fala, poxa, para que lado nós vamos nesse país? Para onde é que a gente vai? Porque, de um lado, você vê um cara que está deixando de receber o seu salário por causa de uma decisão, de uma prisão que é questionável demais. De outro, uma prisão inquestionável, reconhecida internacionalmente, traficante que tinha os bens ali que poderiam ser sequestrados, são liberados a ele. Aí a gente vê o caso do André do Rap, que o STF manda devolver helicóptero e bens para o cara. Então, assim, como que a gente pode entender? Como que a gente pode dar para os nossos filhos o sinal de alerta de que ser honesto traz resultados? É complicado. Vou trazer uma matéria aqui do Novo para você. O Novo citou o Bukele. E eu já falei muito para vocês, Nayib Bukele, o presidente de El Salvador, o cara tá um fenômeno das redes sociais, porque o cara resolveu combater o narcotráfico e político corrupto. E mudou El Salvador da água para o vinho. De um dos países mais corruptos do mundo para um país que há 400 dias, anota, 400 dias sem um homicídio sequer dentro do país. O que ele fez? Passou o rodo em todo mundo do narcotráfico. Era mais ou menos se o presidente que assumiu aí, vamos dizer que é o Lula ou o Bolsonaro, fala não, guerra ao PCC e ao Comando Vermelho, taca ali pau. Foi pra cima, prendeu todo mundo, se tem vínculo com o PCC, com o Comando Vermelho, ia pra cadeia. É o que o Bukele fez lá. E aí o Partido Novo falou sobre isso aqui, olha só. Este país da América Latina derrubou os homicídios em 92%. Saiba como. A taxa de homicídios de El Salvador já foi uma das maiores do mundo. 106 mortes por 100 mil habitantes em 2015. Gangues aterrorizavam a população e extorquiam comerciantes e moradores. Em 2 décadas, as gangues mataram 3 mil trabalhadores dos transportes e dono de pequenas empresas de ônibus que se recusavam a pagar propina. Um ônibus chegou a ser incendiado, cheio de passageiros dentro. Você vê o nível da situação. Em março de 2022, após uma onda de ataques, ordens de fechamento de lojas e 62 assassinatos no mesmo dia, o governo botou o exército na rua e passou a prender integrantes de gangues. Um novo presídio com capacidade para 400 mil pessoas dobrou a capacidade prisional do país. El Salvador tem agora uma das maiores taxas de aprisionamento do mundo. Mais de 1% da população está atrás das grades. Desde então, os assassinatos caíram 92%. A taxa de homicídio atual é de 7,8 mortes por 100 mil habitantes, uma das mais baixas da América Latina e menos da metade da brasileira. Empresário de 41 anos e membro do partido Nuevas Ideias,
de centro-direita, o presidente Nayib Bukele tem aprovação de 90% da população. Ele também decretou o Bitcoin como moeda oficial e propôs extinguir 80% das prefeituras do país para reduzir o gasto público. Com a queda da violência, o número de salvadorenhos que tentavam entrar ilegalmente nos Estados Unidos caiu 44%. Os investimentos aumentaram, vindo principalmente de imigrantes que voltaram a mandar dinheiro para o país. É isso. O que a gente percebe hoje? O Bukele está sendo alvo de ataques constantes do Foro de São Paulo, do qual o Lula é integrante, fundador do Foro de São Paulo, e do Nicolás Maduro. O Nicolás Maduro ameaçou de morte o Nayib Bukele e ameaçou, inclusive, de tomar medidas contra o Bukele. Chamou o Bukele de ditador, para você ter noção do nível. Uma vez que El Salvador está bem na América Central e é a rota do narcotráfico que sai daqui, da América do Sul, Venezuela, Colômbia, e passa pela América Central. E é uma das rotas. E pisou dentro de El Salvador, não tem quem trabalhe para eles. Ou seja, eliminando a mão de obra, já eliminou a rota. E aí os policiais já não têm nem muito trabalho, porque não tem quem vai fazer essa rota lá dentro. Então eles têm que trocar a volta, passando por Panamá, enfim, dá a volta. Acabou, e o Maduro tá revoltado com o Bukele. A população tá amando o cara. Resultado prático? Vamos lá. Aumentou em 40% a demanda prisional. Qual que é a atuação aqui do ministro dos Direitos Humanos, do governo Lula? Vamos desencarcerar, vamos tirar mais bandido. Afinal, tem gente demais presa, isso dá um custo muito caro, a gente já tem presídio demais. Bukele fez o contrário. Faz presídio e bota tudo quanto é criminoso lá dentro. Aconteceu. E aí, só o que se reduziu de gastos em saúde, em segurança, mais do que dobrou em relação à manutenção dos presídios. E aí, o povo agora não quer ser bandido. O povo quer trabalhar, quer dinheiro. O país desenvolveu. Pois bem, o que falta aqui no Brasil, né? O que falta? Bora lá. Para não ficar longo o vídeo, vou trazer mais uma matéria aqui. Voltou a circular e a gente precisa trabalhar extirpando as fake news, tá? Tá circulando aí uma imagem. Deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês. Essa imagem aqui, onde dizem que o Lula tá beijando a Gleisi Hoffmann, presidente do PT. E aí, isso é uma fake news, não é a Gleisi Hoffmann que ele tá beijando aqui. Mas essa matéria aqui, que foi uma verificação feita pela UOL, tá? UOL Jornalismo, pelo Lupa, eu achei interessante, a gente precisa fazer uma análise sobre ela. E aqui, preste atenção aí, o pessoal aí que fala... Não, eu vou ler primeiro, depois a gente comenta. Loira beijada por Lula após missa não é Gleisi Hoffmann. Circula nas redes sociais uma foto que supostamente mostra a senadora Gleisi Hoffmann beijando a boca do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A legenda da imagem informa que o beijo aconteceu logo após a realização da missa em memória de Marisa Letícia, mulher do petista, por meio do projeto de verificação de notícias e usuários do Facebook solicitaram que o material fosse analisado. E aí, o que se constata? Essa foto não é da Gleisi Hoffmann beijando o Lula, mas é o Lula mesmo, tá? Olha só, o que você precisa saber? A foto não é montagem, mas a mulher não é a Gleisi Hoffmann. Isso aqui aconteceu em 2011, tá? Quem que é? Essa aqui é uma sindicalista, é uma dona de sindicato, Alzira Radtop Martins, lá de Joinville, Santa Catarina. Em 2011, ela estava no 2º Congresso da União Geral dos Trabalhadores, do GT, quando se aproximou do ex-presidente para tirar uma foto e acabou sendo beijada pelo petista. Opa, vamos lá. Ela chegou perto do presidente para tirar uma foto e o presidente lascou um beijão nela.
Quando ele veio, havia muito tumulto e fiquei ali na porta. Veio um segurança, disse para eu sair, mas eu falei, vou ficar aqui. O Lula veio e eu disse, Lula, e ele me beijou, contou Alzira à época em entrevista ao G1. Bora entender? Vamos falar sobre isso? 2011, Lula era casado com Marisa Letícia, que veio a falecer em 2017. Então, ele traiu ela, tá? Ele traiu ela. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ela chegou para conversar com ele e ele tacou um beijo nela. Como é que isso chama? Assédio? Qual é o tipo de coisa que você diria se fosse o Bolsonaro hoje? Bolsonaro, enquanto presidente, chega no caso, o Bolsonaro não tinha muito alinhamento com sindicalistas, mas vamos dizer que alguma apoiadora do Bolsonaro, ela chega, Bolsonaro, ele cata e beija ela. Como que a imprensa ia tratar disso? Lembra como ele tratou do tal do pintou um clima lá, distorcendo o conteúdo, o contexto da história? Pois é. Então, só para você que defende os valores, a moral e critica tudo isso, foi em 2011, enquanto Marisa Letícia estava viva, ele beijou ela e aqui a fala não é minha, a fala é dela. Ela chegou perto, ele já chegou e tacou o beijão. Parece que ela gostou, mas e se não tivesse gostado? Como é que fica a situação? Né? Você pode até esquecer, mas a internet não perdoa e não esquece, tá? Então a gente vai estar lembrando essas coisas aqui, porque tem muita gente que gosta de ficar levantando argumentos aí. Pois é, você vai saber a verdade. Pode ter certeza. Você acompanha aqui no nosso canal, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.